Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos 3, 4, 5 e 6, tá bom? No versículo 6 nós vamos até para louvor da glória de sua graça. Leiamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Alguém pode perguntar, por que nós paramos a leitura exatamente na metade, um pouquinho antes da metade do versículo 6? Porque o capítulo 1, como já dissemos em mensagens anteriores, apresenta uma tríplice bênção da parte de Deus a nosso favor. Ou seja, o apóstolo ele abre esta epístola apontando a obra de Deus para a salvação do homem, que começa na eternidade passada, que passa pelo tempo e nos garante a entrada, o acesso à eternidade com Deus. Então, em 3 momentos, ele coloca, então, 3 conjuntos de bênçãos. Isso falando que o Pai, ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. O Filho, ele veio para ser a nossa redenção, ele nos redime dos nossos pecados. E então o Espírito Santo é aquele que nos sela, é aquele que é o penhor da nossa herança eterna. Então nós temos aí uma perspectiva trinária, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eternidade passada, o tempo e eternidade futura, falando então dessas bênçãos, são as bênçãos do Deus Trino a favor de todos os seus eleitos. E nós, portanto, estamos agora falando acerca da bênção do Pai. Cada uma dessas bênçãos se encerra com a frase, para o louvor da glória de sua graça. Então sempre que tem essa frase, está acabando um conjunto de bênçãos. E nós já há 2 ou 3 semanas começamos a falar acerca do primeiro bloco de bênçãos, que é a bênção do Pai, quanto à escolha que ele fez antes da fundação do mundo e da sua predestinação que ele realizou em amor. Estamos falando da eleição e da predestinação. No nosso estudo nós começamos falando sobre o objeto, ou melhor, o objeto e sobretudo sobre o alvo, né? O alvo dessas bênçãos. Ou seja, o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e o Pai nos predestinou para a adoção de filhos. Já ministramos 2 mensagens esclarecendo sobre o mistério da filiação, ou que seja, o mistério da posição de filhos, conforme já foi explanado nas mensagens anteriores. E hoje eu queria falar um pouco para os irmãos acerca da predestinação, não é? Nós temos um livro escrito sobre o assunto, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Há muito tempo escrevemos esse livro, é um excelente livro, mas que certamente carece ainda de um apêndice, né? Talvez com 2 ou 3 ministrações para trazer a plenitude do entendimento acerca da predestinação. Isso porque Paulo fala muito sobre esse tema da eleição e da predestinação, mas quando, por ocasião da reforma protestante, esse tema, predestinação, veio à tona, foi enfocado tão somente a ideia de que o Senhor elege alguns para a salvação, né? Foi colocado que Deus elegia uns para a salvação e mesmo que elegia outros para a condenação, embora na reforma protestante não seja consenso essa dicotomia. Há um grupo mais moderado, né, na ideia, na visão reformada, de que Deus teria apenas predestinado alguns para a salvação.
que não há ou não haveria a tal de eleição e predestinação para a condenação. Mas vai cair na mesma situação, porque o simples fato de Deus não predestinar alguns para a salvação, automaticamente eles já estão condenados, né? É só uma forma eufemística de falar a mesma coisa. Ocorre que a Escritura, quando se lê na sua totalidade, olhando pelo prisma desse tema, predestinação, nós vamos encontrar que a predestinação, ela não visa exatamente a salvação da humanidade. Isso porque a salvação da humanidade é um dom gratuito de Deus para todos os homens. Embora na economia de Deus haja aspectos de como o homem alcança essa salvação, né? Certamente é sempre pela graça e sempre pela fé. Ocorre que a fé exercida nessa graça, ela precisa de um nível de revelação possível para que a pessoa creia. Como alguém poderá crer? Em que ela vai crer de fato para ser salva? E tratando-se, portanto, dessa revelação de Deus para a humanidade, ao longo do tempo essa revelação ela é progressiva. Então tem desde uma revelação pré-rudimentar, que é a revelação que diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que Deus se revela aos homens onde quer que eles estejam, em todos os lugares, em todos os tempos, mediante as coisas que foram criadas. Ou seja, por meio da criação, Deus se revela ao homem. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1 que os atributos divinos, assim como o poder eterno, tanto quanto a própria divindade, são reveladas ou manifestadas por meio das coisas que foram criadas. Então, essa é a revelação rudimentar. Onde quer que os homens se encontrem, a despeito de terem ou não conhecimento do evangelho histórico, ou seja, da manifestação do verbo encarnado na história, o evangelho pregado pelos apóstolos, o fato é que os homens, onde quer que eles estejam, eles podem conhecer minimamente a Deus, e nessa proporção desse conhecimento, eles podem amar a Deus, e amando a Deus, viver em consonância a este amor. E isso já é suficiente para que o homem, pela graça de Deus, seja alcance a salvação em Cristo Jesus, que é uma salvação sempre atemporal, como já dissemos também acerca do Cristo cósmico, que não se prende ao tempo, tampouco ao espaço. Então é aquilo que está basicamente lá em Romanos capítulo 1, que o homem, mesmo aqueles que não tiveram conhecimento da lei, que é uma revelação um tanto mais específica, e nem tiveram talvez acesso à revelação do Cristo histórico, mas eles conheceram minimamente a Deus por aquilo que se podia conhecer. Deus não é injusto para estabelecer um padrão de revelação, estabelecer um padrão de conhecimento e um padrão de amor para toda a humanidade em todos os tempos. É certo que aqueles que conheceram a Deus na pessoa do Cristo encarnado, por meio do Evangelho, eles têm uma noção, uma clareza muito maior de Deus do que qualquer outra pessoa que não conheceu a Cristo Jesus. Imagine quantas pessoas viveram sem conhecer nem mesmo Moisés, nunca ouviram falar de Moisés, nem da lei, nem dos profetas, nem de Cristo, nem de Paulo, nem dos apóstolos. Por isso que lá no Pentateuco, sobretudo no capítulo 6 de Deuteronômio, é dito assim, olha, que o homem deve amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ou seja, o que é requerido é que se ame com todo o nosso ser. Agora, o problema é que o nosso ser, pelo tanto de conhecimento que nós temos, ele pode ser maior ou menor. Darei um exemplo para os irmãos. Imagine vocês que nós peguemos aqui uma garrafa de 300 ml, coloquemos ela cheia com água, coloquemos também uma outra garrafa agora de 600 ml, também cheia, bem cheinha d'água, e uma de 1 litro, também totalmente cheia. Eu pergunto, todas as 3 garrafas de 300, 600 de 1 litro estão cheias? Todas elas estão na sua plenitude? Mas os irmãos concordam que em cada uma cabe um volume menor ou maior de água, em razão do tamanho do vaso, do tamanho da garrafa? Então, todas estão cheias, todas estão plenas, mas cada uma contém uma quantidade de água.
No caso, os homens, eles também têm essa proporção diferenciada. Quanto mais você conhece, mais a sua mente é alargada, mais a sua consciência deve ser alargada, e mais você deve amar ao Senhor, segundo esse conhecimento, na proporção do conhecimento de Deus. Mas aquele que conhece menos, por falta de oportunidade, porque viveu longe no tempo e no espaço da revelação do Cristo histórico, do Evangelho histórico, ele não oferece menos para Deus, ele oferece toda a plenitude do seu ser. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se o entendimento de alguém só chega a conhecer a Deus naquilo que a criação pode mostrar, se ele conhece a Deus tão somente pela revelação rudimentar da criação, e ele corresponde a essa revelação, então ele está à altura. A fé dele em Deus é completamente plena. Então isso é muito importante, nós entendermos que quando nós estudamos escatologia, ou os assuntos referentes às últimas coisas, nós vemos na economia escatológica de Deus, que há ali diversos tronos, e isso também é uma pedagogia bíblica, para entendermos que Deus, ao julgar os homens, ele julga de diversos modos, atendendo certamente ao nível de revelação que cada um recebeu. Então a igreja, por exemplo, ela será julgada no tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Entenda esse julgamento, esses chamados de tronos, enquanto uma pedagogia, para entendermos. Não sabemos com exatidão como se dará esse julgamento, não é? Sabemos que é um julgamento, é justo, é divino, e a Bíblia apresenta deste modo para entendermos. Então é dito também que as nações que morreram antes da vinda de Cristo, aqueles que morreram sem acesso ao Evangelho, ou que morreram tendo acesso ao Evangelho, mas que por ocasião da vinda de Cristo já estavam mortas. Ou seja, eles não viram a segunda vinda de Cristo, não participaram deste momento. Todos os mortos serão julgados no trono branco. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. Lá é dito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, tal. E é dito: vi também os mortos. Então a igreja é julgada no tribunal de Cristo, os mortos no grande trono branco. É dito também em Mateus capítulo 25, do 31 em diante, que por ocasião da vinda de Cristo, quando vier o Filho do Homem na glória do Pai, na glória dos seus anjos, na sua glória, ele vai reunir as nações em torno de si e vai separar uns dos outros, como um pastor separa os bodes de ovelhas. Então temos aqui as nações vivas. Então os vivos, trono de glória; os mortos, trono branco. A igreja, que não constitui nação, porque a igreja é uma nação celestial. A igreja é formada por aqueles que, fazendo parte das nações, se converteram a Cristo e já não fazem mais parte das nações, porque morreram, e uma vez que renasceram em Cristo, agora formam um corpo espiritual, são do céu, têm uma cidadania celestial. Então essas nações que morreram serão julgadas no trono branco, as que estão vivas no trono de glória, a igreja no tribunal de Cristo. Mateus também, capítulo 18, salvo engano, diz que haverá os 12 tronos, onde serão julgadas as 12 tribos de Israel. Alguém pergunta: pastor, por que essa separação que a Bíblia fala em momentos distintos? Trono de glória, trono branco, tribunal de Cristo, 12 tronos. Por que essa divisão? Por que essa especificação de juízos para cada grupo? Ora, porque para cada grupo, atendendo ao nível de revelação que eles receberam, Deus terá um critério específico para julgá-los. O fato é que nós temos uma grande certeza, é que o Apocalipse, quando fala dos salvos, dos redimidos, é dito que João viu diante do trono pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Ou seja, não há nação, não há tribo, não há povo, não há etnia em que não haja salvos. O que significa que o âmbito da salvação e o alcance da salvação é um alcance universal.
enquanto que o evangelho histórico e o Cristo histórico, ele na sua historicidade não é universal, mas os seus efeitos são universais. E a prova que os efeitos da salvação são universais é que a Escritura ela afirma, pelo menos em 2 lugares, em Pedro e em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Faz parte do ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. É o Espírito de Cristo agindo em todas as eras, em todos os tempos, para a salvação de todo aquele que corresponde por meio da fé à graça de Deus oferecida de acordo com a revelação possível, cada qual no seu tempo. Por este motivo, todo esse panorama de salvação é que não se pode absolutamente entender a eleição e a predestinação como sendo aplicados à salvação, porque seria um grupo restrito de pessoas eleitas, e aí cria-se a dicotomia do eleito e não eleito, do predestinado e não predestinado. Isso serviria tão somente para gerar um orgulho naqueles que supostamente tivessem sido predestinados, o mesmo orgulho que Israel teve no coração, quando Israel, vendo-se como uma nação predestinada, uma nação eleita em Abraão, gerou um orgulho, uma presunção, uma arrogância, em detrimento a todos os povos que não eram judeus. Quantos não eram judeus, que não tinham o sangue de Abraão, Isaque e Jacó, que não tinham a marca externa da circuncisão, eram considerados pelos judeus como sendo perdidos. E isso nós vemos nos evangelhos, como que o próprio Cristo trabalhou de destruir essa ideia, quebrar essa ideia de esse exclusivismo de um povo específico, seja um povo no tempo, seja um povo no espaço. Então a salvação de todos os homens é que Paulo chama em Efésios de o mistério que estivera oculto. Os irmãos vão perceber isso no capítulo 2 de Efésios. Vamos demorar a chegar um pouco lá, mas vamos chegar. E também no capítulo 3. Mas só para os irmãos terem uma ideia, vejam comigo, capítulo 3, só para adiantar um pouquinho, como que a revelação desse mistério consiste na salvação dos gentios. Capítulo 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme há pouco escrevi resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que mistério é esse? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Um Evangelho que não nasce com Cristo, porque o Evangelho já fora pré-anunciado a Abraão. E o grande erro dos judeus foi ver Abraão como sendo um marco e o início de uma geração exclusiva em Abraão. Mas Paulo vai explicar, eu quero lembrar vocês, lá em Romanos capítulo 4, eu sei que esse assunto é muito denso, porque ele requer discorrer vários pontos, né? Quando Paulo explica a figura de Abraão, ele diz o seguinte, que Abraão, ele foi chamado por Deus, em outras palavras, ele começa a experimentar a salvação quando ainda era incircunciso. E então ele se tornou, após isso, o primeiro circunciso, para vir a ser pai dos incircuncisos e dos circuncisos. O que significa que Abraão não é um marco a partir do qual, ele é um marco que sinaliza para o antes e para o depois, para os que vêm antes da circuncisão e para os que vêm depois da circuncisão. Ou seja, a graça de Deus, o evangelho pré-anunciado a Abraão, a graça representada por Abraão, ela alcança todos os não circuncisos e os circuncisos. Ou seja, toda a humanidade tem acesso. Por isso Paulo diz que no versículo 3, não é? Diz, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério.
Quando ele diz me foi dado, ele diz: eu, Paulo, recebi a revelação de que o evangelho de Deus é maior do que o evangelho meramente histórico. Não é sem razão que ele vai dizer em outro lugar, ele fala que Deus há de julgar os homens segundo o meu evangelho. Quando ele diz meu evangelho, ele quer dizer, o evangelho que eu recebi tem uma perspectiva muito maior do que o evangelho anunciado pelos apóstolos do Cordeiro. Porque os primeiros apóstolos, eles anunciaram o evangelho biográfico. Cristo nasceu, cresceu, viveu, né? As suas obras, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Paulo não, ele fala desse Cristo atemporal, ele fala do Cristo cósmico, ele fala daqueles inclusive que serão salvos, mesmo sem terem obtido acesso à lei de Moisés. Ele fala daqueles que serão salvos, mesmo sem ter tido acesso ao evangelho histórico. Ou seja, ele fala que todos os homens serão julgados segundo o evangelho a ele revelado. Querem ver isso? Vamos verificar um texto. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 6 em diante. Preste atenção, porque esse assunto é denso. Certamente ao tocar nesse assunto, um assunto nevrálgico, afeta diretamente a teologia convencional, e nós temos que ter plena convicção do que estamos dizendo. Capítulo 2, a partir do 6, diz assim, olha: Deus retribuirá. Esse que é o Deus que está no versículo 5, lá no finalzinho, quando diz, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, olha aí, sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, preste atenção, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, tratando-se do julgamento de Deus por meio de Cristo a todos os homens, primeiro do judeu e também do grego, entenda-se grego os gentios, ele diz os que pecaram sem lei, dos que pecaram com lei, dos que não tendo lei, eles agiam em conformidade com a lei, uma lei natural, escrita no coração, escrita na alma, portanto fala de uma consciência que os acusa e os defende, aqueles que serão julgados, como diz o versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. O que são os segredos dos homens? Não julgar as ações externas dos homens, mas julgar as intenções e os propósitos do coração, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém percebe. E é por isso que hoje em dia, por não entenderem e não discernirem esse aspecto geral, esse aspecto global, esse aspecto atemporal da salvação de Deus, muitos crentes acabam julgando e condenando muitas pessoas. Quem aqui nunca foi a um sepultamento de alguém e ouviu um certo comentário, alguma pergunta: será que o fulano foi salvo? E alguém fala: não, acho que não, que ele estava desviado. Ou será que o fulano foi salvo? Foi porque ele era um crente, era um cristão, ele congregava, ele dava o dízimo, ele cantava no coral, morreu no Senhor. Não, esse não vai ser salvo porque esse se suicidou. Não vai ser salvo porque era incrédulo. Não vai ser salvo porque era ateu.
A irmã Silvia está lembrando aqui de alguns que ainda comentam que o tal não teria sido salvo porque a afeição não está boa. Eles julgam pela afeição do defunto, né? Defunto alegre, defunto salvo, defunto triste, defunto perdido. Bem, daí os irmãos tiram a ideia de como que os homens agem, né? Como é que dizem, né? Sobretudo quando morre uma celebridade. Imagine só quando morreu o Chico Anísio, né? Chico Anísio, vocês lembram? Quantas coisas não falaram? Não, ele era ateu. Aí eu pergunto, ele era ateu de qual Deus? Eu também sou ateu de vários deuses. Por exemplo, eu não creio no Deus dos evangélicos. O Deus dos evangélicos, para mim, não é o verdadeiro Deus. Eu não posso crer nele, porque o Deus dos evangélicos é um Deus mau e perverso. O Deus dos evangélicos é um Deus que mata criança, que mata moças, virgens, que mata velhos. O Deus dos evangélicos é o Deus que mata justos e injustos. O Deus dos evangélicos é o Deus que barganha. É o Deus que fala assim: se você me der 1.000, eu te dou 100.000. O Deus dos evangélicos é aquele Deus que se relaciona por meio do mercenarismo. É o Deus das campanhas, é o Deus do óleo, é o Deus da barganha, é o do Deus toma lá, dá cá. E eu não posso crer nesse Deus. É um Deus que pega uma criatura que, a despeito de quantos pecados tem essa criatura cometido, joga essa criatura num lago de fogo para que ela fique queimando eternamente. Ou seja, imagine só um indivíduo, coitado, viveu, digamos, vou colocar aqui 80 anos pecando. É lógico que, de acordo com a justiça de Deus, ele tem que pagar, não é? Isso é verdade. O salário do pecado é a morte. O problema é que os evangélicos ensinam que o salário do pecado é a vida eterna no fogo eterno, como se um indivíduo pudesse sobreviver eternamente, pudesse viver eternamente fora e separado de Deus, que é a vida. É estranho. Como é que alguém comete um crime e vai pagar uma pena eterna? Não há proporção. Os próprios homens que são humanos, que são maus, eles não cometem tamanho erro, tamanha injustiça, né? Tem a dosimetria da pena. Bem, de todo modo, a pergunta é: o fulano que se dizia ateu era ateu em relação a qual Deus? Digamos, por exemplo, que o Cadmo converse com uma determinada pessoa de uma tal religião que não seja o cristianismo. Então, depois que o Cadmo ouvir todas as proposições doutrinárias daquele suposto Deus, ele diga: não, eu não posso crer nesse seu Deus, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus Cristo, tal. Não seria o Cadmo ateu em relação àquele Deus? Quantos ateus, vamos colocar no Brasil, não há? Porque foram pessoas que não podiam e não tinham condições intelectuais, porque eram muito intelectuais, de aceitar um Deus tão mesquinho como esse Deus apresentado durante toda a Idade Média, durante toda essa idade moderna e pós-moderna. Por exemplo, quantas pessoas não morreram apedrejadas, queimadas, esquartejadas, empaladas durante a Idade Média? Quem matou em nome de quem? A Igreja Católica Romana matou milhares e milhares de pessoas, milhares de santos, e ela matou em nome de quem? Em nome de Deus. De qual Deus? Do verdadeiro ou do Deus projetado a partir de uma teologia romana forjada dentro das Escrituras? Então não cabe a nós julgar os segredos dos corações dos homens. Eu sei que nós temos muita curiosidade, e nós não podemos sair por aí dizendo: fulano foi salvo, fulano foi perdido, fulano está salvo, fulano está perdido. O julgamento compete única e exclusivamente a Deus. Só Cristo é que pode julgar, porque quando Ele julga, Ele não julga atos exteriores, Ele julga intenção ou intenções e propósitos do coração dos homens. Por isso que Paulo vai colocar essa expressão no dia, capítulo 2, versículo 16, eu saí do texto: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. Alguém pergunta: pastor, então
se a predestinação não é para a salvação, para que ela serve, então? Veja bem que aqui no versículo 4 de Efésios capítulo 1, ou que seja no capítulo 1, versículo 5 de Efésios, diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Um pouquinho antes, diz assim no 4, deixe-me ler, porque eu pulei um pedacinho. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ponto vírgula, e em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou. Então a predestinação, segundo esse texto, é uma predestinação movida pelo amor. É o que se entende por um amor eletivo. É o amor que parte de um coração e que escolhe alguém dentre outros. Há, por exemplo, um texto muito interessante, é Romanos capítulo 8, vamos ver direitinho, vamos verificar esse texto. Romanos capítulo 8, vamos entender essa questão de nos predestinou em amor, esse amor eletivo, né? Capítulo 8 de Romanos, versículos 29 e 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Se eu perguntasse a vocês, segundo esse texto, a quem foi que Deus predestinou? Leia na sua Bíblia. Porquanto aos que ele de antemão conheceu, a estes ele predestinou. Ele predestina aqueles a quem ele conheceu de antemão. Eu pergunto, e a quem é que Deus não conhece de antemão? Será que Deus conheceu o Cadmo e não conheceu a Nayana? Será que Deus conheceu a Silvia e não conheceu o João? Será que Deus conheceu a Loura e não conheceu o Marcinho? Porque aqui é dito que ele escolhe, ele predestina aqueles que ele de antemão conheceu. Se Deus conheceu a todos, no sentido como comumente se diz, ele teria predestinado a todos. Mas aqui é dito que ele predestinou somente aqueles a quem ele de antemão conheceu. Estamos diante de um verbo grego, gnosco, que é muito usado em toda a Escritura. E nós estamos agora diante de um problema, porque quando você lê a Bíblia na versão em português, ou na tradução em português, você lê conheceu, você logo se lembra do verbo conhecer. Eu conheço, tu conheces. Você conhece o fulano, você conhece o beltrano, conhece o cicrano, não é? Mas quando você busca a palavra no grego, gnosco, essa palavra ela tem várias nuances de significados. Mesmo no português também tem, mas com muito menor peso e com menor frequência se usa um outro sentido do verbo conhecer. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim, olha, prestem atenção, falando que José não conheceu Maria até que nasceu o menino Jesus. Então imagine, José estava noivo de Maria, o anjo apareceu para Maria e falou: Maria, eis que tu vai dar à luz a um filho. Lembra da história do nascimento de Jesus? Foi gerado pelo Espírito Santo. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, e se ele era noivo de Maria, e ficou sabendo que ela estava grávida, ele a conhecia, ou não conhecia? Ele estava para se casar com ela, mas aí, para não expô-la à sociedade, ela poderia até ser apedrejada, porque não era filho biológico de José, ele decidiu deixá-la secretamente, e foi embora, fugiu. Quando então teve um sonho, em que o anjo disse: não, José, pode receber Maria por tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Aí José então vem e não, eu recebo Maria. Aí vem o texto:
Porém, embora José tenha recebido Maria, ele não a conheceu até que nasceu o menino Jesus. Então o verbo conhecer aqui não é o sentido de conhecer alguém, é o sentido de não teve relação sexual com Maria até que nasceu o menino Jesus. O que implica que depois que nasceu o menino, deve ter tido relação com Maria, José e Maria. Mas entenderam que o verbo gnóstico, conhecer, ele pode ter várias nuances? Alguém fala, pastor, mas então, quando eu leio Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu, aos que de antemão prognóstico, conheceu de antemão, prognóstico, eu não sei agora como entender, se eu entendo que ele não teve relação sexual antes, ou tendo relação sexual antes, por isso predestinou, ou se ele conheceu, porque de um jeito ou de outro dá ruim. Fica ruim, não fica bom. Ou fica bom? Não, fica meio sem jeito. Mas a Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem. A hermenêutica bíblica, ela exige que você procure entender cada uma das linguagens a partir da própria Escritura. Imagine você que em Efésios capítulo 5, vamos verificar isso a partir do versículo 25, 22, 23, 24, 25, até o 32, em que Paulo fala assim, olha, presta atenção. Maridos, amai amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele traça um paralelo, uma comparação da relação de Deus com o homem, Cristo e a igreja, comparado com o marido e mulher. Vocês entendem não? Mulheres, sede vós submissas aos vossos maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Então ele vai comparando Cristo e a igreja, marido e esposa, Cristo e a igreja, marido e esposa. E essa comparação, ela só é lícita por uma razão muito óbvia. Querem ver? Efésios capítulo 5. Temos que ler bastante para nos certificar desta verdade. Capítulo 5 de Efésios, a partir do 22 começam. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aí começam os paralelos. Então vamos avançar lá para o versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando diz uma só carne, não fala exatamente dessa conjugação, desse conúbio, dessa junção que se concretiza e se finaliza no ato conjugal, que é o ato sexual. Então veja que aqui Paulo não somente gera o paralelo entre Cristo e a igreja, marido e mulher, mas como ele invoca, né, o texto de origem de um homem ou uma mulher, de um casamento, dizendo no versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é então essa união de um homem com a mulher, marido e esposa, é um grande mistério. Alguém diz, pastor, mas eu não vejo mistério nenhum nisso. Coisa mais normal, mais natural, todo mundo sabe, todo mundo faz, todo mundo entende. Onde é que está o mistério? Leia comigo. Grande é este mistério, mas quando eu estou dizendo no versículo 31, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, eu me refiro a Cristo e à igreja. O que ele está dizendo? Quando Deus colocou Adão e Eva, macho e fêmea, lá no jardim, aquele primeiro casal, ali era uma figura, era um símbolo de Cristo e da igreja. Por isso que quando fala do amor, do amor profundo de Deus pelos seus eleitos, coloca nesses termos, aos que de antemão conheceu, porque esse amor de um homem para com a mulher, que o leva à última instância de se tornar com ela uma só carne, é o amor eletivo. Por que amor eletivo? Querem ver uma coisa? Imagine só que um pai e uma mãe, eles têm um filho. Aí vem aquele filho, ele vai amar o filho, não vai? Sim ou não?
Mas ele teve como escolher o filho? Teve como escolher o filho? O filho veio, agora do jeito que ele veio, ele deve ser amado. E o filho não terá que amar os pais ou não? Mas ele teve como escolher? Ele tem que amar os pais que ele recebeu. Aí ele fala, pastor, mas eu amo meus amigos, e eu escolho meus amigos. Só que esse amor fraterno, esse amor fraterno, de fraternidade, de irmãos, que é o Filadélfia, o amor fraternal, ele não gera uma íntima e profunda conexão a ponto de se tornarem um só. Então, o amor que a Bíblia apresenta, que é o amor eletivo, ele é comparado a este conúbio entre um homem e uma mulher. Então, aqueles que Deus de antemão conheceu, significa aqueles a quem Deus de antemão amou profundamente e decidiu que este amado profundamente se unisse a ele para se tornar um só corpo, para se tornar um só com ele. Aí duas figuras nascem neste momento: a figura da esposa. Olhe para Gênesis capítulo 2, está lá Deus no jardim olhando, e o homem todo feliz, os animais estavam lá, e Deus diz, o homem, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus se propõe a fazer para o homem uma auxiliadora, eu pergunto, qual é o procedimento de Deus para trazer a ele uma auxiliadora? Interessante que o texto é claro, que antes de Deus proceder para gerar para Adão uma auxiliadora, Deus disse, trazei todos os animais. Foi passando um a um diante de Adão, e Adão foi colocando nome. Ele via cada casal de animal, ele ia colocando nome, macho e fêmea. E aí as pessoas que não entendem a linguagem bíblica, não entendem a pedagogia bíblica, ficam pensando, será que Adão, quanto tempo Adão gastou para dar nome a todos os animais? Será que teria como Adão colocar nome em todos os animais? Pensa comigo, há animais que são próprios lá do Polo Norte, só tem lá. Há outros que são próprios do Brasil, só tem aqui. Como podem todos os animais passarem diante de Adão? Todos. Por exemplo, o tatu, bola, só tem aqui. A girafa só tem na África. O urso polar, nas Antártidas. Como é isso? Como? Aí a pessoa vai discutir. Não, isso aí vai dar uma explicação. E a Bíblia não é um livro de geografia, nem de história, nem de geologia. Não serve para esse fim. A Bíblia é um livro pedagógico. O que significa, quando diz que os animais passaram, é simplesmente para você entender que Deus queria despertar no homem o desejo de ter uma companheira. Assim como o cavalo tinha a sua companheira, a égua, assim como o cachorro tinha a sua companheira, que era a cadela, assim como cada animal tinha o seu parceiro, Adão falou assim, não é possível, cadê, onde está a minha? Esse desejo de ter alguém para si. De modo que quando acabou o último animal, no pensamento pedagógico das escrituras, aí vem o versículo que diz, para o homem todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, não se achava uma auxiliadora compatível em natureza com o homem. Então não tinha como buscar na natureza alguém que pudesse ser companheira de Adão. Aí Deus faz o quê? Fez com que o homem tivesse um profundo sono, e ele tira da costela do seu lado osso e carne, e faz dali uma auxiliadora. Também não se deve discutir se é daqui. Alguns falam, deve faltar uma costela, né? Deixa eu contar, não é possível. Deve ter uma... Não é isso, significa simplesmente que a mulher, esposa, que representa os eleitos de Deus, ela não vem, não procede de qualquer lugar, mas procede da própria natureza, de modo que agora, homem e mulher, mais conhecido popularmente por Adão e Eva, eles eram um só, de modo que eles receberam um único nome. O macho e fêmea se chamavam Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 2, que Deus criou macho e fêmea, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Pastor, mas o nome da mulher era Eva. Não, esse nome Eva só foi dado depois da queda,
e foi o próprio homem quem deu o nome da mulher de Eva, que significa vivente, ou viverá. De modo então que esse amor eletivo, esse aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, ou aqui em Efésios capítulo 1, em amor nos predestinou. Esse amor eletivo é um amor que o Senhor tem por aqueles, de modo particular, que vão compor essa esposa, essa noiva, aqueles que farão parte do único corpo com o Senhor, aqueles que serão unidos em natureza. Ou seja, esses aqui não somente têm a bênção da graça da salvação, mas têm um status de compor, não somente de ser a noiva, a esposa, mas o corpo de Cristo. De modo que este homem novo tem um cabeça que é Cristo e o seu corpo, que agora tem uma unidade orgânica com ele. Perfeito. O Marcinho está dizendo que ele, olhando no texto, no dicionário grego, ele encontra que se a palavra fosse traduzida conforme está no texto grego, adequadamente, não precisaria fazer todo esse arranjo de textos para entender o que poderia ser entendido claramente. E eu digo que sim, nesse sentido é verdade. Mas é importante entender a profundidade, não é, desse amor eletivo. O que significa então que esse amor é um amor especial. Não é um amor, digamos assim, que exclui outros da salvação. Darei um exemplo prático. Então eu vou pegar aqui novamente o Cadmo. Cadmo, quando você escolheu a Nayana, você a escolheu porque você a amou. Um amor eletivo, um amor que fez você escolher a Nayana dentre tantas possibilidades de mulheres que havia no mundo. Perfeito? Aí eu pergunto, agora você só pode ter olhos nesse sentido para ela. Você escolheu, sim ou não? Mas isso significaria que você deve odiar todas as mulheres? Você deve amar todas as mulheres, mas não com o amor eletivo, mas com o amor fraterno. Por isso é que fica agora tudo muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o amor da salvação, que deu seu Filho para morrer por toda a humanidade, pelos pecados do mundo inteiro. E Deus amou alguns com amor eletivo, para que esses sejam feitos o seu corpo, a sua noiva. De modo então que muitos podem ser salvos, mas somente alguns podem ser salvos e constituir a noiva, esposa do Cordeiro. Por isso que nós vamos encontrar lá em Apocalipse, capítulo 21, quando João tem a visão da consumação de todos os tempos, ele diz assim, olha, e vi novo céu e nova terra, e eu percebi que o mar já não existe, porque todas as coisas passaram, tudo se fez novo. Aí ele começa a descrição desse novo cenário, desse novo momento em que não há mais a presença do pecado, em que todos que estão aqui agora, eles têm e gozam a salvação de Deus. Aí ele diz, e eu vi descer do céu uma cidade santa, uma cidade de ouro, e ela foi descendo, e então é dito que as nações da terra vão agora habitar em torno desta cidade. Então nós temos as nações e temos a cidade no novo céu e na nova terra. Então, como o cristianismo, na sua quase que totalidade esmagadora, eles são maniqueístas, para ele, ou é céu ou é inferno, ou é salvo ou é perdido, ou é predestinado ou não é. Eles são assim, eles não têm uma outra perspectiva, não veem outra possibilidade. Eles dizem, as nações devem ser os salvos, e a cidade foi a cidade que Jesus foi construir para os salvos morar dentro dela. Aí seria, se fosse um filme, teria um desfecho muito miserável, desculpe minha palavra, mas depois de tanta luta, de tanto sangue, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta tristeza, em que o próprio Cristo teve que se fazer homem, passar vergonha, morrer, para no final o resultado ser todo mundo dentro de uma cidade de ouro. Não perde o encanto, não perde a beleza? Será que tudo isso aconteceu para Deus dar ao homem uma cidade? E Ele já nos deu esse santuário vivo, que é a terra, que é muito mais belo do que uma cidadezinha de ouro? Não podemos entender a Nova Jerusalém como uma cidade de ouro,
Pastor, mas se lá diz que a cidade é de ouro, tem que ser, pastor. Esse Alexandre tem umas ideias esquisitas. Pastor, eu li lá, vi descer do céu a nova Jerusalém. É uma cidade, tem até nome, Jerusalém. O problema é que se você for ler o Apocalipse, e onde tiver uma imagem, você entender literalmente, você vai ter um problema sério. Porque quando é dito que Cristo venceu para dar ao homem a salvação, Apocalipse capítulo 5, João olhou para ver este que venceu, e lá tinha um cordeiro, que tinha 7 olhos na cara, 7 chifres sobre a cabeça, estava com o seu pescoço degolado e o sangue estava pingando. Essa figura não é um tanto estranha? Primeiro me foge ao entendimento, eu nunca vi um cordeiro com 7 olhos. Seria estranho se eu visse. Com um só é estranho, com 3 é difícil de entender. 4 piorou, 7 então, e agora 7 chifres, 7 olhos. Ele está degolado, ele está gemendo de dor, o sangue está caindo, o sangue está quente, em pé. Para mim tinha que estar caído, está degolado, não, está em pé, sobre o trono, no meio do trono. Quem é esse? É Jesus. Quando eu vejo a imagem do cordeiro imolado, com 7 chifres, 7 olhos, eu digo, não é um cordeiro, é Jesus. Então por que quando você vê a cidade, você diz, é cidade e não outra coisa? Por que todo o livro é cheio de figura, e para cada figura há um significado, e só quando chega na cidade santa, é que a cidade tem que ser cidade? Você tem que escolher, ou o livro é simbólico ou não é simbólico. Mas temos que atentar para a hermenêutica que o próprio livro propõe. Apocalipse é um livro de sinais, de modo então que o próprio Apocalipse vai dizer que aquela cidade é a noiva do Cordeiro. É dito no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 10, quando o anjo disse, esta cidade, João, é a esposa, é a noiva do Cordeiro. E imagine só o Cordeiro de Deus, que é Cristo, no final de toda a sua obra, se casar com uma cidade. Literal. Tem sentido? Então aquela cidade, ela apenas representa todas as pedras vivas que foram trabalhadas e foram transformadas em pedras preciosas e foram edificadas uma grande habitação de Deus. Aquela cidade representa esta edificação. A igreja é a noiva, a igreja é a esposa, a igreja é a cidade, a igreja é o corpo. Corpo, esposa, cidade são apenas aspectos simbólicos de características de uma experiência dos eleitos para com Cristo de Deus, o esposo da igreja. Então, quando nós falamos de predestinação, estamos falando que Deus predestinou com um amor eletivo. Ou seja, o amor da salvação não é eletivo. Ele amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê, em todos os níveis possíveis de revelação, em todos os tempos, sejam salvos. Mas quanto aos eleitos, há um amor especial. Por isso que você vai encontrar aquele texto lá em Romanos capítulo 11, ou capítulo 9, que quando fala da eleição e predestinação, Paulo vai citar um exemplo. O exemplo de Esaú e Jacó. Aí vem o texto, capítulo 9, versículo 11, para exemplificar: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse aborreci, inclusive tem algumas versões que diz odiei. Temos que tomar cuidado para que você não crie uma imagem equivocada de Deus. Quando diz amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, significa que esse amor eletivo, aí você volta à figura de um homem com a mulher. A partir do momento que o Cádmo elegeu a Nayana, você deve aborrecer todas as mulheres no sentido de uma relação conjugal. Você escolheu a Nayana para se fazer com ela uma só carne. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une a uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. E aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, você deve aborrecer todas as demais mulheres nesse sentido dessa união, como Cristo amou a Jacó. Estamos falando de eleição,
e predestinação, e agora ele tem que aborrecer o outro, nesse sentido, mas não significa que esse outro não seja amado de Deus. Aí nós tocamos num ponto fundamental do entendimento da predestinação. Quando a Bíblia fala de predestinação, você tem que invocar a ideia de primogenitura, porque ao falar de eleição e predestinação, Paulo cita Esaú e Jacó, e a história de Esaú e Jacó é uma relação de quem é de fato o primogênito, porque eles eram gêmeos. Poxa, imagine dois seres gerados no ventre. Então, eles são gerados. Agora, onde é que está a luta aqui pela primogenitura? É quem vem à luz primeiro, porque eles vão nascer no mesmo parto, no mesmo dia, mas um vai sair primeiro, um vai ver a luz primeiro. Por isso que é dito que Esaú e Jacó lutavam desde o ventre por essa tal da primogenitura. Mas nessa luta quem prevaleceu? Esaú prevaleceu. Ele nasceu primeiro, Jacó veio segundo. Jacó ficou a sua vida inteira ludibriando, enganando, mentindo, num conluio com sua mãe, para tentar tirar de Esaú a sua primogenitura. Ou seja, Esaú podia dizer assim: eu sou o primogênito, porque nasci primeiro. Jacó, embora tenha nascido no mesmo parto, nasceu segundo. Então, segundo os homens, de quem é a primogenitura? De Esaú. Mas Deus já havia dito: eu amei a Jacó, eu escolhi Jacó. A primogenitura não é de quem nasce primeiro, é para aquele que eu escolho. Então veja que a predestinação é uma escolha divina, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não é salvação. Entenda os termos bíblicos. De modo então que Jacó, sendo o segundo os homens, e não sendo o primogênito segundo os homens, e nem poderia ser que ele foi segundo não é primeiro. Ou é primeiro? Não, segundo é segundo, primeiro é primeiro. Enquanto o Esaú estava orgulhoso de ser ele o primogênito segundo os homens, estava Jacó lutando para ser o primeiro, enquanto segundo os homens não podia ser, porque era o segundo. Mas aí Deus fala: mas a primogenitura, que representa as primícias da minha criação, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende do bem ou mal que se pratique, depende de Deus usar de misericórdia, de Deus escolher aquele a quem Ele quer. Por isso que é dito que Deus escolheu a Jacó. Sendo o segundo, ele é primogênito por escolha divina. Então ninguém se torna primogênito porque nasceu primeiro, mas por escolha divina. Mas o que tem a ver a primogenitura com tudo isso? Porque a igreja tem gente que nasceu primeiro da sua mãe, tem gente que nasceu o segundo da sua mãe, tá? A questão é que o Senhor, Ele começou a trabalhar desde a antiguidade num grupo de eleitos e predestinados, para que esses tenham uma bênção especial. Primogenitura significa uma bênção especial. Por isso que todos os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, os predestinados de Deus, são chamados no livro de Hebreus de igreja dos primogênitos. Vamos verificar? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 23 diz, vamos ler a partir do 22, tá? Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Igreja de primogênitos. A igreja de Cristo, que é a noiva, ela é composta de muitos primogênitos. Todos os eleitos são primogênitos. Não há na igreja alguém que não seja primogênito. Então Deus, Ele tem muitos filhos. Os eleitos são os primogênitos, e os não eleitos são os demais filhos. É o que está em Tiago capítulo 1, versículo 18. Vamos ver se agora eu acerto o texto. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que?
primícias das suas criaturas, fôssemos os primeiros, fôssemos, portanto, os primogênitos. Primícias aqui, primeiro e primogênito, tem a mesma raiz de palavra. Portanto, nós quando falamos sobre a predestinação, nós entendemos que se trata não de predestinação para a salvação, mas são aqueles que o Senhor escolheu, e isso por vontade dele, como diz o versículo 18, segundo o querer dele, segundo a escolha dele, separou para ser a noiva do seu filho, para ser o corpo de Cristo. Ou seja, são salvos, os predestinados são os salvos, mas além de salvos, eles possuem o status de noiva do Cordeiro, de corpo de Cristo. E os demais homens são filhos de Deus também, só que são os demais filhos, e eles têm acesso à salvação pela obra de redenção de Cristo, conforme João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém pode falar: pastor, mas esse texto é claro, para que todo aquele que nele crê. Então, o que crê é a igreja, então está restrito. Eu diria que nós devemos entender melhor essa questão do crer, porque quando você fala de crer em Jesus, logo os crentes têm uma projeção assim: olha, você prega o evangelho para alguém e pergunta: você crê ou não crê? Será que essa pergunta está sendo clara para quem está ouvindo? Ou será que é clara também para quem está perguntando? O que você entende por crer? Quando as pessoas creem de fato, mas ela não faz parte do círculo da sua igreja, ela não está dentro daquelas paredes da sua igreja, mas elas creem em Cristo. Crer em Cristo não é falar que crê no Cristo histórico meramente. E a grande verdade é que a maioria dos que dizem crer em Cristo, de fato nunca creram e está longe de crer. Porque o crer em Cristo é conceber o Espírito de Cristo enquanto sendo a verdade. Se tem uma coisa que os crentes, na sua maioria, não creem, é Cristo enquanto a verdade. Por quê? Porque Cristo fala assim: olha, amarás ao teu próximo amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu inimigo e amai aqueles que vos perseguem. Vocês conhecem esse texto? Amar o próximo, amar o inimigo, orar pelos que vos perseguem. Eu pergunto: em que de fato a maioria dos crentes, não vamos olhar assim, grosso modo, em que de fato nós cremos? Nesta verdade? Ou noutra verdade? Ou numa suposta verdade? Quando nós temos uma situação concreta, real, de um inimigo nos perseguindo, nós falamos: não, amamos, vamos orar por ele, irmãos. Ou será que nós vamos para o monte, colocamos o nome do inimigo num papel, ajoelhamos em cima e ficamos orando para Deus matar, para Deus colocar no leito de dor, no leito de enfermidade, para Deus ceifar aquela vida? Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Então, quando alguém ora pedindo maldade para o outro, essa pessoa não crê em Jesus Cristo, ela crê no seu próprio ego, no Lúcifer caído, profano, dentro dele, numa consciência perversa, luciférica, caída, porque é maldade. Crer em Cristo implica que, a despeito de todas as minhas fraquezas em seguir o Evangelho, eu creio que ali é o único meio, o único caminho, e se eu ainda não alcancei aquela plenitude, quando eu erro, aquele meu erro me consome. Eu fico consumido, porque ainda não consegui atingir aquele nível, mas o desejo é grande, e é esse desejo, e é esse ser consumido que a Bíblia chama de arrependimento. O arrependimento que nos leva e nos projeta para sermos melhores. É uma mente renovada, é uma mente mudada, uma mente que não pensa como estava pensando no ato do meu pecado. Você está perguntando se é possível que alguém creia em Cristo e não seja predestinada. Se alguém ouviu o Evangelho de Cristo e creu de fato no Evangelho histórico de Cristo, certamente ela é predestinada, porque ela foi iluminada pelo Evangelho e recebeu o Evangelho. Perfeito? Agora vamos colocar uma outra perspectiva. É possível que haja pessoas que supostamente creem,
que estando nas igrejas evangélicas não sejam predestinadas? Sim, sem dúvida. É possível que alguém que não seja predestinada creia? O problema é que os crentes colocaram da seguinte maneira: só pode ser salvo se crer em Jesus crucificado e ressurreto. Mas os irmãos lembram quando Jesus diz em João capítulo 14, ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então primeiro vem o que? A fé em Deus. Aqueles que diante do Cristo revelado, encarnado, creem nele, estão crendo de fato em Deus, porque creem que Deus enviou a Cristo e que quem vê o Filho, vê o Pai. Então muitos não puderam crer no Cristo histórico, porque não o conheceu, no sentido de não ter tido acesso a essa verdade, a essa revelação, mas creram no Deus Criador. Por isso que Cristo vai dizer: quem honra a mim, honra o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então não existe uma fé em Deus e outra fé em Jesus. Não. Quando eu digo que eu creio em Cristo, na verdade eu creio em Deus. Eu creio que Cristo é Deus manifestado. E aqueles que creem em Deus e não creram em Cristo porque não tiveram acesso a essa revelação, eles podem crer em Deus na medida e na proporção da revelação que tiveram de Deus. No caso, Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas. Perfeito? Bem, de todo modo, com isso eu queria que os irmãos, ao irem para casa essa noite, e pensassem durante a semana quanto privilégio é essa questão de que o Senhor nos predestinou em amor. Ou seja, é uma graça muito grande. O Senhor, Ele me amou por qual motivo? Vocês já ficaram alguma vez surpreendidos pelos seus próprios pecados? Alguém já cometeu um erro e ficou surpreso com aquele erro que você cometeu? Porque geralmente a pessoa peca e é tão natural e é tão normal, mas a gente chega num dado momento da nossa experiência cristã que nós cometemos alguns erros e a gente pensa assim: puxa, mas como eu pude cometer esse erro? Como é que foi isso? Como é que pode? Eu fiz isso. Aí você se decepciona consigo mesmo, você fica com aquele espírito de culpa. Nós temos que tratar com isso, usando como remédio o amor eletivo de Deus. Deus, quando me amou, sabia de tudo isso, e ainda assim Ele me escolheu para compor o seu corpo, a sua noiva. Quando Cristo me escolheu, e escolheu a cada um de vocês, Ele não escolheu como geralmente os homens escolhem a sua noiva, ou a noiva escolhe o seu noivo. Geralmente a pessoa escolhe o outro para se casar e só vai conhecê-lo de fato depois de 3 anos, né? Vai falar: camarada, quando a gente namorava você não era assim, agora você... Aí muitos até desanimam no processo porque você me enganou, você vendeu uma imagem que não existe. Mas quando Deus nos escolheu para ser a noiva do seu filho, Ele sabia exatamente de tudo que você é, de toda a sua capacidade, inclusive conhecia cada um dos seus pecados, conhecia todos os seus pecados. Então é esse amor eletivo que nos liberta da culpa, que nos liberta de uma consciência acusada. Então Ele não está surpreso com isso. Nós nos surpreendemos, o outro muito mais se surpreende. Não acredito, caramba, que você fez isso. Mas logo você, todo mundo podia fazer isso, menos você, porque você tem um posto, uma função. Quanto que pastor sofre, sabia? Pastor de verdade, né? Porque os outros não estão preocupados com isso não. Os outros estão tocando terror e estão ganhando dinheiro, estão nem aí. Mas um pastor sério, um pastor que vela pela verdade, que tem um zelo, que tem uma busca, que conhece a verdade, ele sofre porque ele fica 24 horas sob o olhar das pessoas. Como se porventura um líder de uma igreja, um presbítero, que seja um bispo, um pastor, tanto faz, não fosse uma pessoa como vocês. Como se não fosse.
Por isso que muitas pessoas ficam escandalizadas quando acontece alguma situação ou outra. Lógico, o que não pode haver, nem de pastores, nem de membros, é pilantragem. O que é a pilantragem? A pessoa está errando porque quer errar, e está a fim de errar, e não está a fim de sair daquela situação de erro. É porque ele é vagabundo mesmo, desculpa a expressão. É porque não presta mesmo, sabe? A pessoa é má, é perversa e não está nem aí. Dane-se quem quiser. E ele tem o poder e o dinheiro e vai se manter ali. Agora, errar, todos erram. O problema não é errar. O problema é o que você faz com o seu erro. Se você corrige, se aquele erro te ensina, se ele te ajuda a ser melhor, a partir de então, se há arrependimento, se há confissão, se há mudança de mente. Então, para nós nos livrarmos da culpa, da acusação e dos olhares das pessoas, você tem que descansar no fato de que Deus te escolheu eletivamente. E se Ele te escolheu eletivamente, Ele sabe de tudo, e Ele tem um projeto e um propósito, e Ele sabe como essa obra vai ser consumada, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele predestinou e é Ele quem glorifica. Então, essa obra pertence a Ele. Lógico que nós temos que atender a trabalhar em conjunto com essa graça, atendendo a graça, nos apropriando da graça, fazendo uso da graça, não sendo negligente para com essa graça, porque se assim nós fizermos, sendo negligentes, Ele ainda vai completar a obra, vai demorar mais, vamos sofrer mais. Então não é necessário que você estenda o seu sofrimento, nós podemos encurtar o sofrimento. Mas é possível, pastor? Lembra o que Pedro diz? Que nós devemos não somente amar a vinda do Senhor, mas também apressar a sua segunda vinda. Como é que eu apresso? Atendendo aos apelos, fazendo uso da palavra, do Espírito, dos dons, das dádivas, da graça, da fé. E quanto mais nós negligenciamos o chamamento, mais nós prolongamos. Há pessoas que às vezes elas sofrem. Você não sabe que a transformação do homem, seja em qual for o nível, espiritual ou meramente humano, toda e qualquer transformação, ela só acontece se houver um profundo desfrute do sofrimento. Parece um paradoxo, desfrute do sofrimento. Só há quando a pessoa passa pelo sofrimento, ela entende o sofrimento, ela entende o porquê que ela precisa passar por aquele sofrimento, ela aceita o sofrimento, e aquele sofrimento, portanto, trata com o problema para o qual aquele sofrimento foi necessário. Então, às vezes, não pense você que Deus te vê sofrer, e Ele fica, vai lá, vai sofrer. A gente ora, Senhor, esse sofrimento, Senhor, essa pessoa, Senhor, esse assunto, Senhor, esse emprego, Senhor, essa condição, Senhor, isso, Senhor, aquilo, me livra, me ajuda, me abençoa. E às vezes parece que Deus não está ouvindo, não tem isso. Parece que a gente não alcança nunca. Por que a gente não muda a nossa oração? Começamos a perguntar, Senhor, por que eu estou nesse sofrimento? Não é como quem questiona a Deus, mas em que sentido na minha vida eu preciso desse sofrimento? Em que esse sofrimento vem me ajudar? Me mostra. Porque uma vez que você compreende, então aquele sofrimento ele alcança o propósito de quebrantar aquela área do teu ser. Quando o sofrimento te quebra, que você fica moído, que você para de reclamar, para de murmurar, para de transferir responsabilidades, aí então o sofrimento cumpre o seu papel e ele deixa de existir. Às vezes a pessoa fica 10 anos, 20 anos com o mesmo sofrimento, e enquanto aquela pessoa não desfrutar do benefício do sofrimento, o sofrimento permanecerá. Como é que a gente é quebrantado? Quando a gente entende que nós precisamos e podemos perdoar. Mas perdoar aquela pessoa, pastor, é muito difícil. Olha, mas você só perdoa quem te feriu. Perdoar quem não te feriu é fácil. O que é perdoar? Deixa livre, abençoa,
esquece a dívida. Não é que você vai ficar agora beijando, toda hora beijando, vai se enfurnar na casa dela, vai ter outro problema, cuidado, não se enfurna não. Mas é que você agora simplesmente desenvolve um coração puro. Você não carrega mais aquela dívida do outro, você não carrega aquelas palavras, você não carrega aqueles gritos, você não carrega mais aquela ofensa. Você se libertou. Quando o homem perdoa o ofensor, o verdadeiro liberto aqui é quem perdoa. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ser transformados na medida em que nós entendemos o profundo amor de Deus por nós. Não que alguém pode perguntar, então se eu não faço isso do Evangelho, eu não creio? Não, crer não é exatamente isso. Crer é ter a sua mente alinhada à vontade divina. Essa é a vontade divina e essa também é a minha vontade, mas nem sempre a minha vontade é o meu poder, em razão de que eu ainda estou num processo. Mas quando surge um problema, que eu caio, que eu erro, aquilo me causa uma profunda dor, me causa um sofrimento. É o que Paulo diz que é o arrependimento, que não é para a morte, mas é para a vida. Essa dor que me liberta e que me faz agora estar mais atento, para que eu agora possa alcançar e cumprir a vontade de Deus. Tá bom? Que nós possamos amar mais e mais a Deus, sabendo que Ele não somente nos amou, mas também nos amou com mais amor, com amor eletivo. Tá bom, queridos?